Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal entrar. Hoje, 11/3, né, pessoal? Pessoal, das minhas aulas gravadas que vocês forem assistir, eu já vou deixar dito que, assim, qualquer coisa que vocês vejam que cortou o vídeo ou alguma coisa, vocês me avisem, tá? Para que a gente depois converse e passe certinho para vocês o que ficou perdido nos vídeos, porque eu não assisto todos depois para ver como que ficou a gravação, tá? Então, muitas vezes pode ter alguns delays aqui, some um pouco, né? E a gente tem prejudicado as gravações. Então, qualquer coisa é só vocês irem indicando, ok? Vou dar uma olhadinha aqui. Deixa eu só ver se o meu microfone tá alto aqui, pessoal. Não sei como é que vai ficar a gravação. Vou deixar mais alto, então. Oiê! Tudo bem, Thor? Tá baixinho o seu microfone? Será que... Então, prof, o meu sempre fica assim, eu não consigo arrumar. Não, tem hora que fica melhor. Você tá no Note? Tô. Ah, então tá. É porque o Note às vezes tem que chegar muito perto para pegar um som melhorzinho mesmo. Acontece, isso mesmo. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Ah, então tá. Então, beleza. E essas aulas, prof, vai voltar, não vai? Pois é. Então, a gente recebeu aqui, só um pouquinho, tá? Tranquilo, prof. Hoje eu tô... Bom, deixa eu passar pra cá. Então, recebi agora há pouco aqui do Comitê de Biossegurança, que a gente tem um grupo de biossegurança, né? Já com alguma coisa aqui falando sobre retorno de aulas, mas não deu tempo para ler, porque eu estava salvando e colocando na plataforma a aula do pessoal da enfermagem, e eu não tive tempo para ler, porque tem ali todo um, um aparato ali que a gente deve tomar, e eu não li completo, aí depois eu respondo lá no grupo. Mas não sei, qualquer coisa depois a gente conversa, se está próximo aí da gente começar ou não, né? Vamos ver o que dá. Tomara que tenha resolvido, né, essas semanas aí que a gente ficou fora e que, graças a Deus, tudo se ajeite, né? Bom, Aqui vai fechar tudo. Final de semana não vai poder funcionar nada. Só nada. mercado, farmácia e posto. Nada. Meu Deus. O Gente do comércio pode céu. funcionar das 10 às 5 durante a semana e Aham. sábado tem que fechar tudo. Até que, quando deu o lockdown da semana passada, eu trabalho em oficina, então deu como serviço essencial. Sábado não, tem que Aham. fechar também. Gente do Fechado. céu. Que Morreu coisa, 4 né? pessoas ontem aqui. Hã? Morreram 4 pessoas ontem aqui. Jesus da glória. Tá bem Meu feio, Deus. pro. Ai, Aqui tá bem credo. feio. Nossa, toma cuidado, hein, Vitória? Pelo amor de Não. Deus. Coitada. É complicado, né, para quem tá saindo. Você fala com bastante gente, assim? Fala, eu fiz uma. Tadinha.
Tá Ai, sendo morro de difícil. dó de quem recebe muita gente assim complicado, né? É. Ai, fazer o quê, Não né? tem jeito. É, não tem. Bom, vamos lá, Vitória. Eu só vou dar uma mostradinha aqui no plano, né? Que hoje seria uma aula prática, né? Porque o nosso plano de ensino está baseado naquilo que a gente já teria voltado essa semana. Então, a gente faria a aula prática, então, que era o quê? A apresentação, então, aí do acervo, né? Dos animais vertebrados que a gente tem no laboratório. Até cheguei a gravar ali alguma coisa a respeito dos animaizinhos para a gente conversar e discutir, mas que eu posso levar essa aula prática aqui para um outro momento que a gente tiver numa outra aula, né? Não vai descompensar nada aqui. Eu acho melhor eu fazer essas relações aqui, né, filogenéticas, fazendo aí mais ao vivo com vocês aí, do que só mandar, né, essa gravação e tudo mais. E se você tiver dúvida aí, vai perguntando, porque é um assuntinho assim um pouquinho mais complicadinho, tá? Mas que vai ajudar a gente entender bem o que a gente vai discutir dentro de vertebrados, então, tá? Oi, Isa, Oi, Pro, tudo bem? eu tô bem, você tá bem também? Tô bem, graças a Deus, tô ótimo. Ai, que bom. A Bianca, ó, Prof, deixa eu ver aqui. prof, a aula de peixe ósseo vai ficar para depois? A de A aula dos peixes vai prática? ficar depois. Isso, a prática nós deixamos junto É, com outra depois, tá? tá. Ou então, né, essa aula prática que é mais assim, para mostrar o acervo e falar algumas coisas sobre vertebrados, eu posso gravar depois independente e mandar para vocês, que eu acho que, assim, é mais simples de vocês entender do que essa aula aqui de relações filogenéticas, tá? Deixa eu só responder a Bianca. Nossa, agora começa aqui, né? O site é a Bianca. Pronto. Então, vamos lá dar uma olhadinha nisso aqui. Qualquer coisa, vocês dão uma perguntadinha para mim, tá? Pode me interromper a qualquer momento, não tem problema. Bom, vamos falar um pouquinho de relações filogenéticas, né? E essa outra, quanto à morfologia e funções e ambientes de modo de vida dos hemicordados, a gente já questionou, já até conversou na aula de hemicordados, mas que a gente precisa, então, falar, então, da sistemática filogenética, então, que a gente começa a fazer essas relações, então, entre os grupos de animais, né? Que a gente está falando de invertebrados, de vertebrados, e que a gente vai, ao longo do tempo aí, mostrando esses grupos de animais que aparecem, né, de vertebrados, que aparecem ao longo da evolução, e como que eles foram colocados, né, nessa ordem aí, quem é parente de quem, o que foi realizado, então, para que esses animais se agrupassem aí em relações à filogenia, né, a esse parentesco que eles apresentam, então. Então, tudo isso é visto dentro da sistemática filogenética, né? Então, o objetivo dessa sistemática filogenética é reconstruir essa árvore filogenética, essa árvore aí de descendentes que existe, né? Então, essa árvore que vai representar o parentesco, a relação desses viventes aí, dessas espécies viventes, e até mesmo as extintas, como nós vimos na aula de ontem, né? Alguns grupos de peixes que apareceram e que hoje nós temos, né? Alguns peixes atuais
que possivelmente partiram, né? Foram originados a partir, né? E evoluíram ao longo da linha desses peixes que já não existem mais, tá? Então, olha, o objetivo é construir essa filogenia, esse parentesco, né? Que vai relacionar essas espécies viventes e extintas. Estuda também o quê? Os caracteres, isso é, as características que esses grupos apresentam e que variam entre as espécies, né? Que pode facilitar o quê? Eu deixar esse grupo mais próximo de um outro do que um outro aqui que eu estou separando também. Mas também observam principalmente similaridades que ocorrem entre essas espécies para que elas sejam, então, estudadas, né, e organizadas dentro de um grupo. A evolução sistemática, olha lá, sistemática, então, ela é uma área dentro da biologia que vai o quê? Vai se dedicar a inventariar, né? Então, juntar tudo isso que a gente tem e trazer à tona, né? E descrever a biodiversidade. E se preocupa em compreender essas relações filogenéticas, essas relações de parentesco entre eles. Então, é a história evolutiva das espécies de seres vivos, então, é conseguida através da sistemática. Filogenia é uma hipótese acerca das relações de parentesco, então, entre os seres vivos. Filogenias são representadas através de árvores filogenéticas, né? Então, a sistemática aqui, né, que é ela que vai trazer todos esses animais para descrever essa biodiversidade tudo e compreender essa relação de parentesco, ela inclui a taxonomia, porque a taxonomia é o quê? A ciência da descoberta, da descrição e da classificação das espécies e grupo de espécies. É através da taxonomia que eu já tenho lá, né? Organizado. Quem é mamífero, quem é peixe, quem é répteis, né? E que eu tenho já essas classificações. Então, a sistemática, ela inclui a taxonomia, que vai fazer toda essa classificação. Com todas as suas normas, é lógico, e princípios, né? E vai usar também a filogenia, que é a relação evolutiva também desses organismos. Porque além de eu trazer, né, essa classificação desses animais, eu tenho também que entender essas relações e ver se essas relações evolutivas existem para que eu realmente agrupe e determine quem é de qual grupo, então. Bom, existem vários sistemas de classificação, né, que a gente já viu em aulas aí que a gente falava muito de classificação, de nomenclatura animal, né, classificação biológica e também nomenclatura biológica, né? A gente sabe que existiram, então, estudiosos que vieram já fazendo esse tipo de classificação animal. A gente tem mesmo, até mesmo dentro da filosofia, alguns filósofos, como Aristóteles, que já separava esses grupos de animais, grosseiramente ao modo dele, mas separava. E depois nós tivemos outros aí também, né, que acabaram fazendo esses tipos de classificação, tá? Bom, então vamos para o seguinte. Temos lá a evolução dos sistemas de classificação que a gente conseguiu ao longo, né, principalmente desses filósofos há muito mais tempo, e depois Linneu, que foi importantíssimo para o ramo da biologia, e depois os outros, então, que subsequentemente apareceram aí e trouxeram cada vez mais colaboração para o conhecimento dessa classificação animal, né? Cada um ali sempre fazendo a classificação que achava mais adequada, mas que hoje nós aqui classificamos, né? A gente sempre segue mais esse tipo aqui, que é a classificação dos 3 reinos, e depois, dentro desses 3 reinos aqui, a gente tem os ramos que se seguem dentro deles, né? As bactérias, essas bactérias
que a gente conhece. Arquea é uma bactéria antiga que não é aparentada com essa, por isso que existe um reino totalmente diferenciado, e Eucária aqui, que entra todos os outros seres vivos, né? Que depois, então, nós temos plante, fungi, temos animalia, né? Todos dentro desse, protista, inclusive, também, tudo dentro desses reinos, tá? Bom, Aristóteles aqui, então eu falei, né? Linneu, Lamarck, Charles Darwin e Wallace também, quanta colaboração que eles trouxeram, seja por qual teorias que eles trouxeram, só vieram a somar, né? Mesmo que algumas ali um tanto, né, errôneas, mas que tinham uma boa intenção e que acabou acendendo uma lampadinha no pensamento de um outro estudioso e que acabou se achando, então, qual era o verdadeiro motivo da ocorrência, então, da evolução, né? Como que ela poderia ocorrer. Então, aqui eu nem coloquei Mendel, tá, gente? Mendel também, na área da genética, uma contribuição, assim, fantástica, tá? Apesar de eu ser, assim, totalmente meu coração do Charles Darwin, mas nós temos o padre também sendo, assim, uma peça imprescindível dentro do entendimento, né, das mudanças genéticas que ocorreram e que ocorrem, então, com cada ser vivo, tá? Então, voltando ali para a sistemática, né, então a gente sabe que é o estudo das relações de parentesco entre os organismos, então, que vai usar a taxonomia e a filogenia, né, as relações de parentesco e as classificações, que vai usar a descrição, a nomenclatura e a classificação. Filogenia, identificação e entendimento dessas relações, então, de parentesco entre espécies que resultam da evolução. Então, aqui também, Ernest Haeckel, né, que fez a construção dessas árvores filogenéticas, que é o que melhor, assim, a gente segue, né, para entender um pouco dessa relação de parentesco que a gente tem de espécies, sejam elas, né, as extintas com as existentes ainda hoje, tá? E sempre ali estuda através dessas relações aí de parentesco, através desses caracteres aí que são observáveis, né, entre as espécies, então. Bom, aqui a gente tem um cladograma, tá, gente? Mas que representa também essas relações aí evolutivas, essas relações de parentesco, tá? Então, a gente vai ver muito ao longo das nossas aulas essa forma de representação, tá? Então, nós temos, a princípio, isso aqui, né? E como se fosse também uma árvore, né, filogenética que representa, então, essas relações de parentesco, tá? E que sempre a gente leva em análise o quê? Olhando sempre do passado para o futuro. Então, aqui, logo aqui embaixo, nós temos a presença de um ancestral. Esse ancestral, ele normalmente já é extinto, não existe mais, tá? Mas que a gente sabe que esse ancestral existe porque nós temos muitas vezes as provas desse ancestral, né? Seja na forma de fóssil, né? Ou de a maioria das vezes não muito inteiros, mas grande partes desses indivíduos que nos dá, então, base para colocá-los, então, como ancestrais. Então, aqui sempre eu vou ter aquele ancestral, né? O parente mais antigo, então, desses indivíduos. Aqui a gente chama, então, dessa forma, que a gente tem esse cladograma, tá, gente? Onde nós temos, então, ramos partindo daqui, tá? E em cada final do ramo desses ramos que vocês verificam aqui, a gente vê que tem essas letrinhas, representando o quê?
a atualidade, as espécies que nós temos hoje, então, tá? E a partir daí, construindo, então, esse grau de parentesco existente baseado, então, nesse ancestral e nos caracteres que a gente encontra nesses indivíduos, tá? Bom, esses ramos também vão possuir nós, gente, tá? Então, nozinho é cada vez que eu encontro essas bifurcações aqui. Esses nós querem dizer o quê? Que houve um momento em que essa espécie aqui, primeira, chegando aqui nesse momento, houve uma cladogênese. Cladogênese é um evento que ocorre, seja ele de variadas formas, tá? Pode ocorrer um evento catastrófico, né? Pode haver um vulcão, pode haver uma barreira geográfica ocorrendo nesse momento em que eu tenho esse grupo inicial se dividindo, tá? Então, aí eu tenho, normalmente, quando ocorre uma cladogênese, também haverá o quê? Separação dessas duas, dessa espécie. Uma que vai seguir por aqui e outra que vai seguir por aqui, porque houve uma barreira, então, separando esses grupos. Então, eu posso ter uma que, no decorrer da evolução, houve, então, a partir dessa separação, alguma modificação com ela, que ela vai apresentar algumas novidades evolutivas, mas que ela pode trazer também algumas características antigas do seu ancestral. E a mesma coisa vai ocorrer com esse que segue aqui, tá? A mesma coisa nós vamos ver a cada nó que ocorre e a cada nova espécie que nós temos aqui atual, tá, gente? Então, esse cladograma aqui, ele apresenta algumas características que vão apresentar, tá? Por cada um, às vezes a gente tem um cladograma que apresenta, aqui apareceu o crânio, aqui apareceu a vértebra. Então, a gente sabe que quem tem vértebra é só daqui para cima, então. Daqui para baixo, antes não possuía vértebra. E aos poucos nós vamos entendendo como funciona aí essa organização do entendimento das relações filogenéticas. Aqui, só para olhar, né, pessoal? Então, a gente tem também um cladograma mostrando aqui, ancestral do homem é chimpanzé. Então, relações de parentesco entre humanos e macacos. Nós temos aqui um ancestral comum, né? E nós temos o gorila, temos o chimpanzé e temos o homem. Aqui, nós temos o ancestral comum desse homem e de quem? Do chimpanzé. Então, logicamente, é claro que quem é mais próximo do homem, né, é o chimpanzé do que o homem em relação ao gorila. Porque nós vimos que é aqui que existe um nó e que uma mesma espécie daqui, olha, originou, então, outras duas, tá? Então, a gente vai entendendo aos pouquinhos aí. Bom, para reconstruir a filogenia de um grupo, então a gente tem alguns determinantes aí, tá? Então, primeiro de tudo, determinar o caráter de todo o grupo presente no ancestral. Então, determinar essas características, né, que vai possuir esse grupo aí e que eu também encontro num ancestral. Segundo, determinar os caracteres, então, que são derivados. Todo caractere derivado, que é uma inovação que aconteceu nesse grupo, a gente chama de apomorfia. Então, apomorfia nada mais é que caracteres mais recentes, que apareceram após esses indivíduos terem se separado, como naquela cladogênese, tá? Então, é mais derivado, é um caractere inovador, né, que essa espécie adquiriu em relação ao estado inicial que ele tinha antes. E terceiro, comparar com o grupo externo, isso é,
um grupo externo que apresenta plesiomorfias, isso é, caracteres ancestrais, caracteres antigos, então. Então, normalmente, a gente vai estar sempre falando, esse grupo de animal apresenta apomorfia. Então, você já pode saber que esses animais têm caracteres, então, novos, adquiridos ao longo da evolução, que os diferenciaram, então, do seu ancestral. E esse grupo externo tem que apresentar caracteres, então, que são antigos, para que a gente possa reconstruir a filogenia. Então, aqui eu deixo algumas definições de alguns termos que a gente vai utilizar, tá? Plesiomorfia é um estado de caractere ancestral, então, que ainda é compartilhado por alguns grupos. Apomorfia, estado desses caracteres mais derivados, então, tá? É o estado de caracteres derivados, pode ser exclusiva de um único grupo. Às vezes, tem um grupo só que apresenta uma apomorfia e outros não, tá? Quando, nesse caso, vários grupos podem apresentar, então vários grupos têm uma apomorfia. Mas quando esse estado de caracteres eu encontro em um único grupo, aí eu chamo ele de autapomorfia, tá? Sinapomorfia, então, aí quer dizer o quê? Que é um conjunto de caracteres novos, tá? Derivados, que são compartilhados por um, por dois ou por mais grupos de animais, então, aí, de espécies aí, apresentando a mesma característica, então, derivada, tá? Então, quando eu tenho sinapomorfia ocorrendo, isso é, em vários grupos apresentando caracteres novos aí, caracteres derivados em vários grupos juntos, então, nesse caso, é um indicativo que esse grupo deva ter pertencido, sim, a um único ancestral comum. Então, é uma dicasinha aí, até mesmo no significado, né? Na denominação desse grupo. Simplesiomorfia. Isso já é, então, um estado plesiomórfico, então, um estado antigo, ancestral, que é compartilhado por mais de um grupamento. Então, quando eu tenho plesiomorfia, eu posso ter somente, né? Quando ele é compartilhado por grupos. Quando eu tenho simplésio, é porque tem um estado que ele é compartilhado por um agrupamento, então, de espécies. Então, para a gente saber o que é apomorfia e plesiomorfia, a gente tem aqui algumas representações, tá? De A e de B, de clado, onde nós temos o quê? A letrinha A minúscula, indicando que existe uma característica plesiomórfica nesse indivíduo, tá? Então, nós temos aqui um ancestral que tem uma característica plesiomórfica. E quando eu achar o A duas linhas, significa que existe um caractere apomórfico. Isso é mais novo, tá? Nesta outra representação, nós temos o quê? O Azinho ainda sendo plesiomórfico, um caractere, então, antigo, né? Ancestral. O A, uma linha, pode ser, nesse caso aqui, plésio ou apomórfico, e o A, duas linhas, apomórfico. Vamos ver o primeiro caso. Então, nesse caso, tem um ancestral, né, com o caractere ali, com uma característica que eu estou averiguando, e quando eu olho essa outra espécie que partiu dele, ele é o quê? Também é uma característica plesiomórfica. Ele manteve essa característica idêntica ao seu ancestral. Só que aqui houve uma cladogênese e esse grupo aqui se separou em dois ramos, gente. Essa espécie aqui, proveniente dessa separação,
ainda continuou com essa característica plesiomórfica do ancestral. Porém, a que veio aqui, o que aconteceu? Ele teve uma modificação, adquiriu um caráter, então, derivado. Então, aqui também abre um outro ramo, possivelmente ocorreu outra cladogênese, porque eu tenho divisão novamente, e eu tenho o quê? 2 ramos saindo e a existência, o aparecimento de 2 espécies novas, tá? E o que aconteceu? Se aqui, esse ramo que já partiu daqui, nesse momento apareceu esse caractere, e eu tenho 2 ramos indicando que a partir daqui eu tive 2 espécies aparecendo, e ambas fizeram o quê? Levaram, adquiriram essa mesma característica derivada, nova, adquirida ao longo da evolução. Então, essa cladogênese normalmente leva a essa diversidade, então, de espécies e realmente ocorre essa inovação, né? Esse aparecimento de características derivadas, então, o que acaba trazendo diversidade entre as espécies, tá? Então, se a gente olhar e fazer a leitura disso aqui, na figura A, o caráter A' é apomórfico em relação ao caráter A. É lógico, olha lá, a linha vem depois de A sozinho. Então, essa linha quer dizer que houve uma inovação. Então, ele é o quê? É um caráter apomórfico em relação a A. Se eu olho A em relação à linha, esse aqui, que estado seriam, meninas? Respondam para mim. Em relação, esse aqui, A sozinho, em relação à linha. Seria apomórfico ou plesiomórfico? Plesiomórfico? Oi? Plesiomórfico? Plesiomórfico, ele é o mais antigo, porque a gente já tem até mesmo, né, essa característica sendo indicada que ela é derivada. Tá. Mas se eu olho esse outro esquema aqui que nós temos a mesma coisa. Aqui o ancestral e os ramos se abrindo de novo. Tenho aqui um A sozinho, então quer dizer que esse aqui em relação a esse é o quê? A mesma coisa, né? Mas e esse em relação a esse? Esse aqui é o quê? Apomórfico? Apomórfico, né? Diante desse, nós tivemos aqui, de novo, uma bifurcação, 2 espécies aqui, 2 grupos, né? 2 populações se separando, tá? Então, eu tenho o B como a linha, né? E tenho para cá seguindo como a linha também. E se eu falo aqui, olha, quando vem para cá, esse ainda continua e teve uma modificação aqui também. Então, o que acontece? Esse, como continuou, que ele tinha uma situação derivada em relação ao ancestral, ela continuou aqui. Chegando aqui, houve mais uma bifurcação, formando mais 2 espécies. Só que o que acontece? Essa população aqui, ela continuou com essa característica, então, que já havia nessa população anterior. Mas essa outra população que veio aqui, essa outra espécie que está aqui, o que aconteceu aqui, Vitória e a... Oh, meu Deus, quem mais está aí na sala? A Isa e a Beatriz. Isso. Então, olha como eu tenho 2 linhas. Então, é derivada. Ela também é uma característica apomórfica, não é? Porque teve inovação por 2 vezes ainda. Teve mais, foi acrescida de mais novidade evolutiva. Só que quando eu olho, então, esta em relação a essa é apomórfica, concordam? Essa é apomórfica em relação a A.
Se eu olho esta em relação a essa, as duas são apomórficas, certo? Se eu olho esta em relação a esta, também é apomórfica. E esta em relação a esta. Mas e esta em relação a esta? É plesiomórfica daí. Esta daqui se tornou plesiomórfica em relação a essa. Certo? Porque essa tem mais novidades do que essa, tem uma a mais. Então, esta aqui é a apomórfica em relação à linha, tá? E a linha é plesiomórfica em relação a duas linhas. Deu para entender um pouquinho? Sim. Viu? Bom, então vamos lá, né? A gente tem aqui algumas teorias taxonômicas, né? Que é a evolutiva tradicional e a sistemática filogenética, que é a cladística, né? Que usa esses clados, então, para a gente inferir esse parentesco, tá? Mas ambos também se baseiam em princípios evolutivos, tá? Então, a gente tem ali organismos que trazem em si parte da história evolutiva, então, a biodiversidade foi produzida principalmente por anagênese e cladogênese, que a gente vai ver, e também ancestralidade comum, uma monofilia, né? Isso é, grupos que pertencem imediatamente a um único grupo, a um ancestral comum. Então, normalmente, esses grupos que são monofiléticos, eles vão possuir, então, homologias, e homologias pressupõem uma origem comum, tá? Então, caracteres derivados compartilhados são marcadores de parentesco, então. Bom, entende-se que a diversidade, então, de seres vivos, e ela vai resultar de processos evolutivos e que esses processos, então, ocorrem por anagênese e por cladogênese, que é aquela divisão daqueles ramos em um dado momento aí, tá? As relações evolutivas entre seres vivos são representadas por diagramas, denominado cladogramas, né? Clado, que quer dizer ramo, em que destacam-se pontos onde ocorrem esses eventos cladogenéticos e considera-se a anagênese como um processo que vai originar essas novidades evolutivas, então, porque tem muito a ver, então, com processos de mutação, né? Envolvidos com pressão ambiental e a genética está totalmente envolvida também, tá? Então, na gênese, o caráter surge ou ele se modifica. E também ele pode se fixar, gente, né, nessa população de animais ao longo desse tempo. Então, ele é considerado, então, a partir de que ele se fixe, ele vai se tornar, então, esse caráter vai se tornar uma novidade evolutiva, tá? E, normalmente, se estabelecendo essa novidade evolutiva, a gente tem a diversidade ocorrendo. Cladogênese responsável por uma ruptura em uma coesão original, né? Então, eu estou com uma população de animais, de espécies ali, uma população de uma espécie que está vivendo de boa, tranquilo, numa coesão total. Ocorre uma cladogênese que vai romper essa calmaria que está ali. Que eu falei para vocês que pode ser um evento catastrófico, né? Uma barreira geográfica ocorrendo que vai fazer com que essa população de uma espécie se separe em duas, então. E vai fazer o quê? Vai se separando, estando separadas, que vai acontecer uma coisa que essas populações aqui vão se tornar duas e não se tendo contato mais, essas populações não serão mais reprodutivas entre si. Porque pode ocorrer aí processos até mesmo de pressão ambiental
que modifiquem a fisiologia desse animal, o comportamento desse animal. Pode-se estabelecer locais de estrutura, de ambientes geográficos para cada uma dessa população, que vai ser muito diferente do que elas tinham anteriormente. E pode ser que essas espécies podem vir até mesmo a sofrer extinção, porque não se adequa àquele local novo. Ou, ao mesmo tempo, eles podem se adaptar a esses locais, pode haver uma mudança de alimentação que vai fazer com que ela acabe se tornando diferente da outra população que ficou separada. Então, quando elas, se acaso eu pegar uma e outra depois de um determinado tempo ocorrido nessa evolução, eu não consigo intercruzar mais essas duas espécies, porque pode ter mudado a fisiologia total desses animais. Esses animais podem ter mudado até mesmo de momentos de reprodução. Uma que no início lá, quando era uma única população, vamos supor que eles se reproduziam na estação da primavera. E quando isso foi rompido, essa coesão, né, mudando e deixando essas duas populações agora em ambientes diferenciados, uma até continue se reproduzindo na primavera, mas a outra acabou modificando tanto por pressão ali ambiental ou seletiva de alguma coisa que esteja ocorrendo nesse novo ambiente, que ela acaba mudando o momento da reprodução dela para o verão. Então, gente, quando encontra de novo, não vai dar certo. Quando uma está no cio, a outra não está nem aí. Então, eu não consigo mais. Formando o quê? Mas isso, por um lado, promove essa variabilidade, tá? Essa formação de diversidade animal, tá? Deu para entender um pouquinho, gente? O que é anagênese e cladogênese aí? Vamos olhar aqui um esqueminha que eu acho que ainda fica mais fácil para vocês, tá? Então, nós temos aqui isso que a gente estava explicando. Temos essa primeira população, tá? Ocorrendo, e que é o mesmo que você olhar aquele cladograma. Então, eu tenho uma população inicial, que é essa espécie A, tá? Então, todas essas espécies são organismos idênticos, iguais ali, da mesma espécie. Mas o quê? O que acontece em determinado momento? Ocorre a cladogênese, aquele nó. Aí, o que acontece? Vamos pensar numa barreira geográfica realmente. Então, separa essa população. Então, eu tenho uma população vindo para cá e a outra população vindo para cá. Quando eu tenho essa população inicial, gente, é o tempo zero, é o que eu uso para fazer tudo isso, tá? E a gente sempre estuda daqui do ancestral para quem? Para as novas espécies que a gente tem, atuais ou que geraram depois, então, dessa inicial. Então, eu tenho tempo avançando aqui, então, tá? Gente, podemos desligar essa porque está acabando? Tá? Aí pode entrar no mesmo link que eu vou estar com a janelinha aberta.